Obrigada pelo convite, pastor Elias, a todo o ministério. Deus abençoe esta casa, esta igreja. Não me recordo de já ter vindo aqui, mas posso ter vindo já no tempo de solteira, de juventude, né? Que a gente visitava muitas igrejas, mas eu não me recordo. Mas Deus continue abençoando os irmãos. Essa passagem é uma passagem muito tremenda, né? Os irmãos estão em campanha. O tema da campanha é paz, né? Pelo que eu entendi, mulher tenha paz. É bem propício, né? Porque nós mulheres somos bem difíceis de encontrarmos a paz. E às vezes até deixamos de levar a paz. Tumultuamos as coisas. Então que possamos nessa noite ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo já tem falado muito neste lugar, né? Para trazermos tranquilidade ao nosso coração, trazer calma ao nosso coração. Somente quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E quando eu permito que Ele faça, porque Ele não invade, Ele bate a porta. E quando eu convido para entrar, quando eu permito que Ele entre, Ele se assenta e pode ceiar juntamente comigo. E aí Ele traz paz e tranquilidade à minha vida. Se você necessita de paz, entrou aqui nesta noite procurando em busca dessa paz, saiba que você veio buscar no lugar certo. O mundo clama por paz, né? Temos vivido momentos muito difíceis, temos visto, né, muitos momentos de guerra, mas só vamos encontrar paz em Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa, somente em Jesus. E essa passagem é tremenda, que fala de uma mulher determinada, fala de uma mulher de atitude, uma mulher que em meio a uma situação muito difícil, conturbada, ela levou a paz. Ela deixou ser usada como canal de bênção para levar a paz. Ela deixou ser o canal de bênção. Às vezes nós impedimos que Deus haja através de nós. Ficamos preocupados com tantas coisas e focamos em tantas coisas adversas e não deixamos ser usados pelo Espírito Santo, né? A história diz aqui no capítulo 25 que Davi estava, né, se escondendo nesta terra, e quando ele descobriu que ele estava numa terra de um homem muito poderoso que era Nabal, o texto diz que Nabal era um homem muito rico, mas era um homem insensato, era um homem ruim. Não adiantava tanta riqueza se ele não tinha, né, não era bom com as pessoas, não tinha paz no seu coração. E aí Davi se preocupa em mandar jovens para poder saudar aquele homem, né? E Davi pede que os jovens levem uma saudação. E olha o que diz no versículo de número 5, no capítulo 25. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome: como estás? No 6. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Davi estava pedindo que aqueles jovens levassem a paz que ele tinha. Quando o nosso cumprimento, né, com os nossos irmãos é a paz do Senhor. E a gente passa pelos nossos irmãos e damos a paz. Se o seu irmão não te devolve a paz, pelo menos você está levando a paz. E Davi entendeu, né, a tão preciosa palavra que era paz, porque
Davi tinha paz. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade, Davi tinha paz, porque Davi sabia em quem ele cria. Quando você tem a certeza em quem você serve, em quem você tem depositado a sua confiança, isso te traz paz. E aí Davi pede que aqueles jovens transmitam essa paz. Mas Nabal não quis receber essa paz. E Nabal diz, eu não conheço esse Davi. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Mas lá na frente, aí os jovens vão até Davi, voltam até Davi, diz que Nabal não quis receber aquela paz. E Davi pega, junta o seu pessoal e vem, para poder acabar com a vida de Nabal e sua família. E olha o que uma atitude pode fazer. A atitude dessa mulher, Abigail, quando ela ouviu a notícia que Davi estava vindo para matar o seu marido e toda a sua casa, ela entrou em defesa da sua família. A história diz que Nabal era um homem ruim. Imagina a situação que Abigail deveria viver. Quantas mulheres hoje vivem num contexto de família ruim? Quantas jovens hoje vivem num contexto de família ruim, que não tem paz dentro de casa? Já foi falado aqui, cantado, o irmão ministrou, que o São em Glória ministrou, que às vezes tem momento que a gente não tem paz dentro de casa, que quer sair pela porta fora, sem saber aonde vai. E imagina o que Abigail deveria viver com esse homem. Que às vezes nós vemos pessoas que têm tanto dinheiro e são tão soberbas, são tão ruins. Às vezes ela não tinha carinho, amor, compreensão, e mesmo assim ela decidiu cuidar da sua casa, ela decidiu salvar a sua família, e ela reúne algumas coisas e vai até Davi. E quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção que aqui no versículo 18, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido. Tem coisas, irmãos, irmãs, que nós devemos falar somente com Deus. Nesse momento, eu vejo que Abigail juntou aquilo que ela via que era necessário, que ela tinha, próximo às suas mãos, e levou para Davi esses homens, levou alimento, o pão, O pão na palavra de Deus significa alimento. Ela, quando chega com aqueles pães, Davi entendeu que ela foi para alimentar, ela levou alimento. Você tem levado a palavra do Senhor? No momento conturbado a qual você vive, será que você tem levado a palavra do Senhor, que é o alimento para a nossa alma? Outra coisa que me chamou a atenção, que ela levou vinho. A palavra, toda vez que você vê a palavra vinho, na palavra de Deus, se refere à alegria. Você tem levado alegria? Irmã, mas a irmã não sabe o momento que eu vivo na minha casa. Não tem como eu levar alegria. A palavra de Deus nos diz
que se depender de vós, tende paz. Se depender de mim, eu quero ter a paz, eu quero levar a paz. E Abigail entendeu isso. Mas não foi fácil, não é fácil, irmãos, porque ela levou ovelha. E eu entendo que quando a gente vê a palavra ovelha na palavra de Deus, em alguns textos, se refere a sacrifício. Tem coisas que não é fácil, tem coisas que vai doer, tem momentos que vai doer, mas é com sacrifício. É com sacrifício que você vai chegar a ver a vitória. É com choro que você vai chegar a ver a alegria e a paz dentro do seu lar, na sua família. E Abigail separa todas essas coisas e vai até Davi. E quando Abigail chega até Davi, né, o versículo que nós lemos, é interessante que ela, quando chega lá, primeiro ela se humilha. Ela se ajoelha, ela se humilha perante a Davi, né, reconhecendo a pessoa de Davi e em sinal de humilhação, em sinal que ela, reconhecendo que o marido dela havia feito algo de errado, mas que ela estava ali para remediar, para interceder. Essa é a nossa função, irmãos. Essa é a nossa função, irmãos. Porque também tem muitos irmãos que vivem em contexto difícil. Porque mulher é difícil, irmãos. É difícil, tem momentos que nem a gente se entende. E tem irmãos que vivem em contextos difíceis com suas esposas, ou jovens com as suas mães. Saiba, entregue nas mãos do Senhor. Interceda pela vida desta pessoa. Peça ao Senhor que você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. E aí Davi declara, o texto que nós lemos, o versículo 35. Então Davi tomou da sua mão, da mão de Abigail, o que tinha levado, que tinha trazido, e disse: sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Oh glória! É com sacrifício, mas leve alegria, leve alimento, leve a palavra de Deus, que você vai ouvir também isso do Senhor. O teu clamor chegou até mim. O teu clamor chegou até o trono do Senhor. Se você entrou aqui nesta noite com um choro, com um pedido, o teu pedido foi ouvido. E o Senhor tem aceitado. E você vai ver a mudança na tua casa. Aquele decreto de morte que estava sobre a vida do marido de Abigail foi revogado naquele momento. Foi mudada a história naquele momento. Davi estava vindo com grande fúria sobre a vida de Nabal. Mas a partir daquela atitude daquela mulher, apenas uma atitude mudou toda a história de uma família. Mudou a história de uma família. Qual é a atitude que você precisa tomar? O mundo, como eu falei, clama por paz todos os dias. É interessante que até eles dão prêmios, né? Prêmio Nobel pela paz. Mas o povo que recebe não tem paz, porque só tem paz através de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse:
deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha que coisa linda. Ele disse isso, né, quando ele volta para os céus, né, depois que ele ressuscitou, e ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim. O segredo é crer em Deus. Por que você anda com o seu coração turbado? Por que você anda preocupado? Porque o mundo prega uma paz quando tudo vai muito bem. Quando a gente está com dinheiro. Eu já acabei de declarar aqui que Nabal era um homem muito rico. Então ele deveria ter paz. Se dinheiro trouxesse paz, ele deveria ter paz. Mas pessoas dizem que temos que ter paz quando a família vai tudo bem. Mas a Bíblia nos garante que existe paz que vai além do nosso entendimento. Aquele momento que você vive de grande tribulação, mas você sente tranquilidade no seu coração. Você sente paz no seu coração. A situação está difícil, mas você tem paz, porque você sabe em quem você crê. Você sabe em quem você tem depositado a sua confiança. Jó viveu um momento muito difícil da sua vida. Momento muito difícil, mas ele declarou: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que, por certo, ele se levantará em meu favor. Declare isso para o teu inimigo. Declare isso para a situação que você tem vivido. Hoje eu tenho vivido essa situação, sim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a paz vai reinar na minha casa. Eu sei que a paz vai reinar na minha família. Eu sei que eu vou levar a paz para quem precisa. Oh, glória! Leve a paz no seu relacionamento. Seu relacionamento entre amigos, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento familiar entre pais e filhos. Leve você a paz. Não espere alguém trazer a paz até você, mas leve você a paz. Deixa ser usado por Deus. Seja um canal de bênção para a vida dessa pessoa. Leve a paz do teu vizinho, aquele teu vizinho que te perturba, aquele vizinho que reclama, aquele vizinho que é tribulado. Leve a paz a ele. Faça ele entender que a sua paz não depende de ninguém, que a sua paz não depende de circunstâncias. Oh, glória! A sua paz não depende de circunstâncias. A sua paz depende somente de Jesus. Depende somente de Jesus. É uma paz que o mundo não entende. Como é que pode aquela irmã, aquele irmão passando ali, viver naquela situação? Eu vivi uma situação muito difícil, uma certa vez com a minha filha. Ela ficou acamada, ficou 1 mês internada no hospital. E eu lembro que quando eu chegava, os dias que eu trocava com meu esposo, ou algumas amigas minhas, irmãs da igreja, ficavam no hospital. Quando eu vinha para casa, sabe para onde eu ia? Para a casa do Senhor. E eu tinha algumas atribuições na casa do Senhor. E eu lembro que as pessoas olhavam para mim, os próprios irmãos olhavam para mim e diziam: como é que pode? Como é que você consegue? Como é que você consegue? É Jesus. Porque eu tinha certeza em quem eu depositava a minha confiança. A situação estava bem difícil, estava bem adversa. O decreto era que minha filha não ia mais andar. Mas a gente tinha certeza em quem a gente confiava. E eu dizia para Deus: Senhor, o Senhor já decretou tantas promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas
a promessa vem do Senhor. O Senhor sabe o tempo certo. Se for para acontecer, se for para minha filha levantar dessa cadeira de rodas, ela vai levantar. Se não for, o Senhor vai me dar graça para fazer a tua obra dessa maneira. E esses dias, deve ter uns 2 anos passado, a minha filha declarou: mãe, imagina se nesse momento eu não andasse mais. E aí eu falei: minha filha, Deus sabe de todas as coisas. Você voltou a andar porque Deus sabe para que Ele nos chamou. O tempo foi difícil, foi um tempo de tristeza, um tempo de choro, mas foi também um tempo de preparação para algo que Deus tinha na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha filha. Porque para a glória de Deus hoje eu vejo o quanto ela ama e se dedica a fazer a vontade de Deus. Para tudo tem um propósito. Essa situação a qual você está vivendo tem um propósito. Não murmure. Como eu falei, leve a paz. Transmita a paz para quem for preciso, para quem for necessário, que no momento certo você vai ver. Você vai ver algo de Deus acontecer. Porque Abigail viu. E o interessante é que depois Deus mudou toda a história de Abigail. Né? Deus toma a vida de Nabal, leva, né? Nabal morre e Abigail vem a se casar com o rei Davi. Olha que coisa linda. Deus mudou a história. Se Deus mudou a história de Abigail, não vai mudar a sua história? Você acha que Deus não vai mudar a sua história? Esse Deus tão poderoso. Quantas histórias nós vemos na palavra de Deus que Ele mudou? Ele vai mudar a sua também. A palavra de Deus nos convida a ser pacificadores. A sermos pacificadores. Faz parte do fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo de Deus, as pessoas têm que ver o fruto do Espírito na tua vida. Leve a paz, transmita a paz, sinta esta paz, viva esta paz. Oh, glória! Deixe a paz de Deus entrar na tua vida. Através de você, deixa ela transmitir para alguém que precisa de paz. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.